começar. Eu compartilhei uma tela minha aqui do Google. Vocês estão enxergando, por favor? Estão visualizando? Sim, professor. Ok, obrigado. Parabéns pelo bebê, Walter. Obrigado, professor. Menininha linda. Espero que você consiga dormir. Quem pariu, Mateus, que balance. Cada um com seus problemas. Que isso, dormir? Então, dormir pra quê, né? Não. Agora ela tá descansando lá, né? Agora tá descansando, mas... Tá bom, tá certo. E a mulher não consegue andar, né? Aí já viu, né? Aí fica tudo pra mim. Pai é para descer no paraíso também. Tá certo, Obrigado, tem que participar, mas parabéns, com certeza é uma alegria para todos. Obrigado. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai finalizar a parte da interação, nós vamos fazer uma simulação aqui, vamos fazer uma avaliação aí de interação usando alguns programas informatizados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês 2 programas que a gente tem aí que são livres, estão disponíveis, e vou mostrar 2 outros programas que a gente tem pagos, que a gente utiliza bastante aqui no hospital, que a gente tem livre acesso aqui no hospital, tá? Então, o primeiro deles é o Medscape, tá? Então, o Medscape é uma plataforma que a gente tem aí para fazer a avaliação de interação. Então, isso dá para vocês baixarem também aí no celular, tem um aplicativo do Medscape para vocês, tá? Então, vocês conseguem baixar isso no celular. Ele tem umas coisas bem interessantes, se vocês olharem aqui, eles têm uns vídeos interessantes que dá para a gente usar em apresentação, dá para a gente entender um pouquinho uma aula, tudo bem, é inglês tudo, mas enfim, pelo menos a figurinha dá para a gente ver e tentar entender aí mecanismos, algumas coisas desse gênero. Tem uma parte educativa bem legal, então eles vão abordando, né, abordando vários assuntos. Eu tenho eles cadastrados no meu e-mail, na verdade a gente se cadastra no e-mail deles. Então a gente vai recebendo informações deles, informativos sobre doenças. Agora na época do Covid eles têm mandado muitas coisas, então tem coisas muito interessantes deles aí. Tá? Então, essa é uma coisa. Agora, a gente falando de interação, então essa é uma das bases que a gente pode estar usando. Então, eu já peguei aqui a parte de interação. Ele não é totalmente livre, o Medscape, a parte de interação a gente consegue, a gente não tem todas as bases dele disponíveis aí, mas a parte de interação a gente tem. Então, vamos lá, vamos começar aí. Walter, vamos começar por você. Escolhe uma droga aí, qualquer droga. Qualquer medicamento. Dexametasona. Lembrando que é em inglês, tá, gente? Então também tem que entender um pouquinho. Às vezes a gente escreve com X, escreve com S, escreve com Z, às vezes é com M, é com N, mas enfim, é o nome lá, o nome genérico, a gente puxa. Dá para puxar, eles têm algumas coisas que eles trazem o nome comercial, é que nem sempre o nome comercial no nosso país é o mesmo que a gente tem lá fora, tá? Então, ele selecionou dexametasona. Vamos lá. Ricardo, me fale outra droga, por favor. Pode ser a metformina. Metformina, ok. Alguém se habilita e fala mais alguma? Varfarina. Varfarina. A Leandra falou digoxina. Falou qual? Digoxina. Digoxina, ok. Digoxina, e todo paciente precisa de uma receita de omeprazol, certo? Então ele vai levar um omeprazol de presente. O que está escrevendo aqui? Olanzapina, pode ser também. Vamos enfiar um bando de medicamentos aqui, olanzapina.
Então, assim, para o trabalho de vocês, vocês vão estar fazendo isso, dá para fazer para qualquer receita. Vocês vão colocando automaticamente, ele já vai estar dando a informação de quantas... O que eu quero que a gente precisa parar para a gente pensar alguma coisa. A gente discutir algumas coisas aí. Essas interações, às vezes, tanto é que assim, esse paciente tem 13 interações, né? Foram contadas 13 interações aí. Então, são muitas interações. Dá para a gente trabalhar com todas essas interações? Não. Não dá para a gente trabalhar, porque o que eu oriento, o que a gente busca? A gente acaba trabalhando com as interações, que são de gravidade maior. As interações mais preocupantes. Então, se vocês lembrarem um pouquinho da aula teórica, eu falei em nível de severidade, nível de gravidade. Então, a gente tem classificação dessas interações. Então, aqui eu estou mostrando, então, eu tenho aqui as interações classificadas como sérias, depois que são para monitorar de perto. Aí tem algumas coisas que o pessoal fala para mim, professor, mas é inglês, como é que eu vou fazer? O inglês, esse inglês é um inglês mais técnico, não é tão difícil assim da gente poder trabalhar com ele. Mas para quem tem dificuldade, às vezes o inglês a gente precisa forçar um pouquinho, isso vai ser muito útil para a vida da gente. Mas se vocês estiverem usando o Google, né, usando especificamente, fazendo a busca pela plataforma do Google, pelo Google Chrome, se vocês com direito em qualquer canto, tem uma parte aqui, para quem não conhece, tem aqui, traduzir para português. Ele vai traduzir todo o texto para português, ok? Então, não precisa se estressar com o inglês, ok? Então, dá para trabalhar com isso, vocês traduzem para o português. A única coisa que eu peço, para vocês forem fazer o trabalho para mim, deem uma lida para ver se tem nexo no que está escrito, né, gente? Não é só um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar o que está escrito lá, para saber se a tradução ficou legal. Às vezes o nome do medicamento ele traz um nome diferente do que a gente tem aqui, alguns erros de grafia, então tomem cuidado com isso. Então, voltando especificamente para esse exemplo que foram dados esses medicamentos, então eu tenho aqui a gravidade séria. Então, o omeprazol com digoxina. O omeprazol aumentará o nível ou o efeito da digoxina a aumentar o pH gástrico. Aplica-se somente a forma oral de ambos os agentes. Evite ou use drogas alternativas. Então, eu só vou dar uma explicadinha rápida sobre o que a gente está lendo aqui. Então, primeira coisa, ele vai aumentar o nível ou o efeito da digoxina. A gente já falou em algumas ocasiões que a digoxina é um medicamento de baixo índice terapêutico. O que é um medicamento de baixo índice terapêutico? Um medicamento que a dose que faz efeito é muito próxima da dose que pode matar o paciente. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de droga, uma vez que ela vai estar aumentando o efeito. Para eu compensar, então ele fala aqui, evite ou use drogas alternativas. Ele já dá uma alternativa que é de não utilizar este medicamento, se não tiver para evitar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? A gente vai ter que acompanhar esse paciente muito de perto, eu vou ter que diminuir a dose, por exemplo, da digoxina para não ter esse efeito tóxico. Mas uma alternativa será que ele precisa do omeprazol, esse paciente mesmo? Certo? Então, o omeprazol é uma droga que a gente poderia estar avaliando. Será que ele precisa? Se ele tem um refluxo, alguma coisa, o médico passa muitos medicamentos para o paciente e não necessariamente ele precisa tomar um omeprazol junto. Não necessariamente, olhem o que eu falei. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Ok? Então, nem sempre ele precisa tomar esse medicamento junto. E aí, uma alternativa que eu daria realmente substituir esse medicamento. Então, esse tipo de análise é o que eu vou querer que vocês me entreguem no trabalho de vocês, tá? Vocês vão colocar quais são as interações, quais são as interações de mais sérias, mais graves aí, e me darem a alternativa. Então, esse caso do omeprazol com digoxina, a gente não pode administrar e não deve administrar os dois juntos, em conjunto. Então, o que a gente solicita, o que a gente pede, para que troque, para que evite. Aí eu quero que vocês
dei uma sugestão. Sei lá, eu por esomeprazol, por famotidina. Vamos pegar um exemplo aqui. Aí coloca lá famotidina. Você vai fazer uma avaliação, a famotidina continua exatamente com o mesmo problema com a digoxina. Então, não adianta você querer colocar ele com a digoxina que você vai ter o mesmo problema, certo? Então, é isso que a gente tem. Esse é o nosso papel na avaliação ao paciente. Gente, a gente só vai ser respeitado como profissional se a gente ajudar a equipe como um todo, não é simplesmente apontar o erro. Ah, doutor, o senhor viu que o senhor prescreveu errado? O senhor viu que o senhor está prescrevendo um medicamento que não pode ser usado? Não, gente, olha, doutor, a gente encontrou essa interação, que é uma interação perigosa, a gente acredita que não deveria ser prescrito esse medicamento, porém, a gente daria como sugestão esse, que dentro da pesquisa que foi feita, esse não interage. Então, é isso que eu quero de vocês. Certo? É isso que eu quero que vocês façam uma avaliação dentro daquela receita que eu passei inicialmente para vocês. O trabalho, aguardem um pouco, que eu vou falar mais para o trabalho no final. Eu quero usar primeiro as bases que eu trouxe aí, para a gente poder fazer uma avaliação de todas essas bases, depois a gente discute efetivamente o trabalho, tá? Então, eu tinha lá famotidina com a digoxina, omeprazol com a digoxina, e para monitorar de perto. Então, o omeprazol com varfarina, ele não está dizendo que não é para utilizar, mas também é para usar com cuidado, a gente chama, né, com cuidado. Então, ele tem aqui, ó, o omeprazol aumenta o nível, o efeito da varfarina, ao afetar o metabolismo da enzima hepática CYP2C9. Então, o citocromo P450, o 2C9. Então, a gente já avaliou isso, a gente já viu essa parte de citocromo aí, então a gente já entende um pouquinho. Então, é para usar com cuidado, monitorar. Ok? Se ela aumenta o nível da varfarina, é a mesma coisa. A varfarina é uma droga de baixo índice terapêutico. Precisamos tomar bastante cuidado. Aí tem o outro aqui, dexametasona com varfarina. Dexametasona diminui o nível ou o efeito da varfarina ao afetar o metabolismo intestinal da CYP3A4. Então, olha que legal. O omeprazol aumenta o efeito e a dexametasona diminui o nível aí dessa varfarina. E assim por diante. Eu não vou ler todas, ok? Então, a gente está avaliando aqui várias coisas que tem aqui. Aí depois tem o de gravidade menor. Daqui para baixo, gente, vocês só vão citar para... Precisa ficar... A gente não vai fazer alteração, não vai sugerir troca para nenhum outro medicamento, tá? Então, é uma interação que ou ela não tem uma boa referência bibliográfica, ok? Então, ele colocou aqui, ó, significância desconhecida. Então, assim, existe uma interação, mas é uma interação de gravidade menor. Então, o paciente vai conseguir viver tranquilamente com esse tipo de interação aí. A gente não vai se preocupar. A gente vai se preocupar com as interações de níveis sério e dos níveis maiores. Então, essa foi a primeira base de dados que a gente tem, reforçando para quem entrou depois aí. Então, é uma base de dados ele está em inglês, a gente tem a opção de colocar ele no celular. Ele é em inglês, realidade com a língua, baixa isso no Google botão direito e traduzir isso para a nossa língua aí, que fica mais fácil da gente fazer uma avaliação. Ok? Vamos para disponível aí de livre acesso, e ele tem algumas coisas interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês como um todo, tá? Então, primeira coisa, ele pode trazer as monografias de drogas. Então, ele traz aqui as drogas de A a Z, sei lá, você quer até a bula do medicamento, você vai identificar, sei lá, qualquer medicamento começa com J, vamos procurar lá. Certo? Então, lá, ele vai identificando, ou você coloca o nome do medicamento, ele vai trazer aí o que a gente tem desses medicamentos. Ó, aqui nome comercial, Janumet é nome comercial, ok? Aí você vai ter
você vai ter a informação sobre o medicamento. A mesma coisa que eu falei no anterior, tá? No Medscape, é só clicar com o botão direito, vocês vão clicar com o botão direito e pedir para traduzir para o português, ok? Então, o que é o Janumet, efeito global, dosagem, bula, interações e assim por diante. Então, assim, é uma bula do medicamento. É óbvio que para uma bula a gente pode estar utilizando o nosso próprio site da Anvisa, ok? Que é a droga. Tem drogas que a gente não tem isso disponíveis aqui no nosso mercado, e aí você precisa verificar ou alguma coisa nova que você quer conhecer aí. Então, a gente vai fazer uma avaliação disso, desses bulários aí fora do nosso país, tá? Aí tem uma outra coisa legal aqui, que é a identificação de medicamentos. Então, assim, ele traz fotos de medicamentos, tá? Isso aqui para a gente é complicado da gente utilizar. Por que é complicado para a gente utilizar? Porque nem sempre o medicamento que eles têm lá é os que a gente tem aqui no nosso país, tá? Então, nem sempre é o mesmo medicamento. Então, eles vão pedir para você fazer lá, aceitar, para você avaliar. Então, ele traz uma foto do medicamento, como é que ele funciona, como é que ele não funciona, certo? Às vezes é legal para você mostrar para um paciente, de repente o paciente, você está num consultório farmacêutico, não está exatamente numa drogaria, você vai orientar o paciente que ele precisa comprar um medicamento. Então, olha, você vai receber uma caixinha assim, o comprimido é assim, como é que o senhor consegue fazer uma identificação disso tudo, conhecer esse medicamento para não misturar. Aí tem a parte de interações que eu já vou entrar, a parte de novas drogas aí, e a gente tem aqui embaixo as mesmas informações, tá? Drogas e medicamentos, identificação, interação, efeitos adversos, algumas condições e doenças aqui, algumas patologias que a gente consegue clicar lá e ele vai trazer esta informação. Vamos trabalhar aí de novo com a parte de interação com as drogas que foram faladas anteriormente. Dexametasona, metimorfina, chamo de metimorfina. Os pacientes aqui chamam de metimorfina, não chamam de metformina, tá? Então, eu tenho lá dexametasona, tenho a metformina, eu lembro que tinha varfarina, eu lembro que tinha olanzapina, eu lembro que tinha o omeprazol, deixa eu ver o que mais que ficou faltando. Digoxina. Clonazepam e digoxina, obrigado. Vamos lá, clonazepam e digoxina. Ok, então eu coloquei todos os medicamentos, aí eu vou pedir para fazer uma checagem dessas interações. Aí tem algumas coisas bem legais que a gente tem aqui. Então, aqui eu já tenho a informação, olha, eu tenho uma interação de gravidade maior, uma interação de gravidade, 10 interações de gravidade moderada, eu tenho nenhuma de gravidade menor. Diferente daquele, ele traz a informação de interação com alimento, tá? A gente tem essa informação aqui. E duplicidade crítica não tem nenhum, a gente já vai falar de duplicidade terapêutica. Essa é outra de vocês na avaliação de vocês. Esse site, ele trouxe aqui como informação de interação de gravidade maior o clonazepam com a olanzapina, certo? Então, é isso que ele trouxe de gravidade maior, apenas uma. Aí, o que acontece? Você vem para cá, o clonazepam com olanzapina, vamos ver, clonazepam com olanzapina, ele está aqui. Ele foi apresentado isso como de gravidade moderada, monitorar de perto. Aí começa o grande estresse. Ele é maior, ele é menor, ele é grave, ele não é grave. Então, o que eu peço para vocês? É isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que comparar as duas fontes
me dizer que numa está dizendo isso, na outra está dizendo aquilo, e qual que vocês estariam utilizando, qual dessas fontes vocês estariam utilizando. Ok? Eu vou utilizar essa daqui, vou utilizar o drugs.com. As duas fontes são confiáveis, tá, gente? As duas fontes são confiáveis. O que a gente faz para evitar problemas? Utilize uma base de dados só. Escolha qual é a base de dados que vocês gostariam de utilizar, ou que vocês sentem mais confortáveis, ou que também tragam algumas coisas relevantes. Quando eu falo de relevante, a gente já vai ver daqui a pouco o que eu estou chamando de relevante. Tá? E aí eu tenho aqui, olha, esse aqui é para o paciente. Eu tenho aqui, ó, mudar para dados de interação profissional. Então, isso era para o paciente. Agora vamos avaliar os dados para o profissional de saúde. Então, vamos voltar lá. As interações não vão mudar, são as mesmas que a gente viu anteriormente. O que eu tenho de importante aqui quando eu mudo para o profissional de saúde? Pode ver que tem muita coisa escrita, então ele tem muito mais informações. Olha, então ele traz aqui, né? Geralmente evitar. Então ele vai dizer o que está acontecendo, por que acontece esta interação. Aí ele traz uma coisa importante. O que é importante você monitorar? Então, tá bom, você não vai dar, mas o que você vai monitorar nesse paciente? O que você tem que acompanhar neste paciente? Manejo, é o que eu perguntei para vocês. Então, o que eu vou fazer? Se isso interage, o que eu posso fazer? Então, ele já dá algumas dicas aqui para a gente do que fazer. E eu digo que é um grande diferencial do que a gente tem no anterior. Ele está trazendo as referências bibliográficas. Então, isso aqui foi tirado de qual fonte? Ok? No celular, o Drug, a gente até consegue avaliar, a gente consegue até ter a informação. Aqui não está aparecendo, mas a gente até consegue ter no celular a informação de quais são as referências bibliográficas que foram utilizadas. Então, se eu comparar assim, se eu for comparar... olhar somente entre um e outro, eu particularmente, eu escolheria o Drugs, porque o Drugs está me trazendo as informações aí de referências. Então, eu tenho uma referência bibliográfica. Por que eu falei para vocês escolherem um site só, escolher uma base só? Qual que vocês gostariam de trabalhar? Por que isso tudo? Porque... se o paciente, por exemplo, em algum momento alguém questionar com você qual foi, por que você não viu essa interação, como é que você não olhou essa interação que está acontecendo, a gente tem informação, tá aqui, olha, a base de dados que eu uso foi essa, e essas foram as interações que eu tirei de lá. Eu só peço que vocês tomem cuidado, porque não adianta ficar falando aí de interação e, de repente, vocês utilizarem um site, estou chutando, nem sei se existe, interações.com.br, tá, gente? Gente, cuidado com o tipo de abordagem, com o tipo de site que a gente vai utilizar, com o tipo de base de dados, de pesquisa que a gente vai utilizar. Então, precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de informação. Fizeram uma pergunta aqui se o Medscape tem essa diferenciação. Não, o Medscape traz uma só. E traz uma informação só, ele não separa entre profissional e consumidor, tá? Então, essa é uma segunda base que eu, particularmente, gosto mais dessa. Repito para vocês, a minha sugestão é usar esta, porque essa eu acho que ela tem muito mais informações, tá? A gente tem referência, tem onde se basear, de onde eu tirei esse dado. Só tomar cuidado, vamos pegar uma coisa aqui, ok, vamos aqui. Vamos pegar, acho que lá no comecinho até tem. Tomem cuidado com o tipo de informação, porque às vezes isso não se aplica a gente, tá? Por que eu estou dizendo que não se aplica a gente? Vamos ver aqui. Vamos lá. Geralmente evitar a segurança e eficácia da olanzapina intramuscular. Então, primeira coisa, estamos falando de olanzapina intramuscular. Então, quem falou olanzapina aí? Será que está falando de uma olanzapina intramuscular? Eu acredito que não. Eu acho que era uma olanzapina por uso via oral. Eu nem sei se no Brasil tem intramuscular, tá, gente? Eu sei que fora tem, mas no Brasil eu não tenho certeza. Eu acho que não existe nem essa opção intramuscular.
Então, de novo, olha o cuidado que temos que tomar aí, certo? Então, assim, tem alguns sites, tá? Eu vou mostrar mais para frente, tem um que tiraram do ar, que eu adoro, mas enfim, foi tirado do ar, que você consegue, inclusive, buscar a informação daquele medicamento naquela via de administração. Então, aqui, ele está falando, basicamente, da via intramuscular. Eu achei uma coisa legal aqui, espera um pouquinho só. Aqui. Em 30 de setembro de 2005, houve 29 casos de mortes espontâneas tratadas temporariamente associadas ao uso de olanzapina intramuscular. Então, de novo, a gente está falando de um medicamento perigoso, só que estamos falando de uma intramuscular. Então, gente, isso eu vou pegar no pé na hora de vocês fazerem o trabalho. Se o trabalho de vocês tiver uma olanzapina via oral, não adianta vocês escreverem essa coisa, porque essa coisa não tem nada a ver com olanzapina por via oral. Tá? Essas informações estão falando especificamente da intramuscular. Tá? Então, precisa tomar um pouco de cuidado aqui, leiam o que vocês estão fazendo e como é que vocês vão estar trabalhando com essas informações. Tá? Aqui, o manejo disso, a administração concomitante de olanzapina e benzodiazepina parenteral não foi estudada e, portanto, não é recomendada. O benzodiazepina parenteral, esse benzodiazepina é aquele clonazepam que a gente avaliou, que deram o nome aí do clonazepam para a gente fazer uma avaliação. Só que o clonazepam também é administração por via oral, então não tem a ver essa informação, vocês não podem colocar no trabalho. Certo? Não adianta falar, achei uma coisa linda, Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, eu vou ser bem chato, eu até brinco com todo mundo, eu falo assim, eu vvou ser o professor Valber corrigindo a prova de farmácia, porque você errou o primeiro mecanismo lá, você errou o exercício inteiro, tá? Eu vou ser assim, não adianta, professor, mas eu escrevi certo aqui, escrevi certo ali. Gente, lembrem, nós estamos falando de medicamentos. Uma informação errada, uma dose errada, um 0 a mais, você mata o paciente, tá? Então, eu vou ser bem chato com a correção, com esse tipo de correção aí, tá? Então, esse foi a segunda base. Essas duas bases estão disponíveis de forma gratuita, tá? Alguém tiver conhecer outra data, tem uma base que é o PR Vadimeco, pode utilizar também, certo? Tem algumas outras bases que a gente tem aí de forma gratuita aí, que podem ser consultadas. Eu só peço que verifiquem se tem uma referência bibliográfica, se é um site confiável, ok? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. A terceira que eu vou falar para vocês, eu vou falar no UpToDate. Vamos ver se ele está abrindo, porque ele estava fora do ar até semana passada. Tá abrindo. Tá? Então, o UpToDate, eu tenho também aqui algumas coisas interessantes aí para a gente falar do UpToDate, tá? Então, primeira coisa, olha que legal, ele tem bastante informação sobre o COVID, então, se quer saber como que é o guideline, como é que tem que tratar o paciente, qual que é a educação, qual a informação que eu passo para o paciente, questões e respostas sobre o UpToDate, ok? Então, ele tem bastante coisas aqui disponíveis. O problema é que o UpToDate é pago, tá? Ele não é de uso gratuito aí, tá? É uma base de dados que a gente tem que pagar. Muitos hospitais têm essa base de dados, hospitais, escola tem isso, algumas universidades têm isso, a gente tinha uma outra base, que eu vou falar mais para frente aí na faculdade, que a gente tinha acesso, mas infelizmente isso foi tirado da gente, não da faculdade, foi tirado o acesso do Brasil como um todo, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Professor, eu posso usar como consulta durante o meu trabalho na farmácia hospitalar? Faço triagem das prescrições, logicamente, com o aval do farmacêutico assistente. Sim, com certeza, pode utilizar sim. Não tem problema nenhum. Não sei se você faz a disciplina de hospitalar comigo ou se você vai fazer o ano que vem. Eu estava falando hoje especificamente, né? Estava falando sobre informatização. Então, a gente consegue, você cria uma base de dados e você joga isso no seu sistema informatizado. Então, na hora que o médico vai prescrever, se for uma prescrição eletrônica, a própria prescrição do médico, na hora que ele está fazendo, já aparece a informação para ele de que esse medicamento interage. Tá? É o que a gente tem, que eu mostrei na aula para vocês, que a gente tem aqui no hospital. Então, voltando aqui para o UpToDate, então a gente tem alguns conteúdos aí. Então, novidades, atualizações sobre mudança na prática. Então, mudou
mudou algum... Tem um novo guideline, uma nova atualização, uma nova informação sobre o tratamento de uma nova patologia, informações sobre medicamentos, orientação a paciente. Então, é muito legal a orientação para o paciente. Então, que tipo de orientação você vai dar? Você coloca lá um medicamento. Então, aqui, ó, eu coloco uma patologia. Então, eu tenho aqui, sei lá, dor de cabeça, dor, enfim, câncer. Então, você colocou o câncer aqui, ele vai dizer qual é o tipo de câncer que você tá fazendo uma avaliação, sei lá, um câncer de mama aí. Então, vamos lá, uma reconstrução do câncer de mama depois da mastectomia, certo? Então, como é que a gente pode fazer uma orientação para esse paciente? Então, eu tenho aqui, eu posso transferir isso para o português de novo, e aí ele tem o que é uma reconstrução mamária, preciso de reconstrução mamária após a mastectomia, e se eu decidir não fazer a reconstrução, e assim por diante. Então, ele tem muita coisa que a gente pode passar para o próprio paciente. Ó, os gráficos legais, figuras, certo? Então, uma reconstrução com um implante. Então, ele tem muitas coisas legais. Não sei se vocês estão vendo a figura, conseguem observar aqui uma figura que foi aberta? Sim. Ok, então ele tem bastante coisas aí que eu falei, dá para a gente usar nas aulas, nas apresentações de vocês, que aqueles professores chatos como eu ficam pedindo, ok? Então tem bastante coisa aqui que dá para vocês estarem utilizando aí na parte de educação ao paciente. Vamos voltar para lá, vamos voltar. Tópicos por especialidade, então você quer saber especificamente de uma sei lá, da cardiologia, você quer conhecer uma patologia específica, enfim, você tem muita coisa, tem tudo isso de forma gratuita aí que dá para gente procurar, a gente ter acesso a essas informações. A segunda aba que eu tenho aqui é a parte de calculadoras, a gente utiliza muito isso dentro do hospital, quem quer fazer farmácia clínica ou quem vai fazer clínica aí, a gente utiliza para fazer um acompanhamento do paciente quanto internado, certo? Então, a gente tem aí, por exemplo, conversão de temperatura. A gente não tem lá que toda a temperatura nos Estados Unidos vem em Fahrenheit. Quanto que é isso para Celsius? Como é que eu faço a cálculo? Certo? A unidade de conversão de peso. Então, a gente tem... Estados Unidos utiliza algumas coisas diferentes, ou a gente recebe isso lá em libras, quanto cada libra, quanto pesa, quanto não pesa, quanto vale. E aí vem algumas equações matemáticas aqui importantes, calculadoras para anestesiologia, certo? Para você calcular dose de medicamento. Então, a gente tem aqui, se vocês lembrarem, não sei se vocês vão conseguir se lembrar, a gente falou esse semestre, sobre ajuste de dose em paciente com insuficiência renal, como é que eu calculo a insuficiência renal. Então, ele tem a informação aqui de como você vai calcular, então tem muitas calculadoras, ó. Tem muita coisa, ó, creatinina aqui, ó, que eu falei para vocês, tem o Prokopit Go, tem outras fórmulas aí, então, ó, em adultos ou adolescentes, né, mais velhos, que têm idade superior a 18 anos, utilizando aí o peso corpóreo. Então, tem várias coisas que dá para a gente estar utilizando. Então, você coloca lá. Lembrem-se, não sei de novo se vocês vão lembrar ou não, se o paciente for do sexo feminino, tem que multiplicar por 0,85, certo? Então, qual a idade desse paciente em anos? Sei lá, 56 anos. Qual é o valor da creatinina sérica dele? Você faz um exame de sangue, você vai colocar lá, sei lá, a creatinina sérica dele é 1,9. Qual que é o peso desse paciente em quilo? Ele não aceita ponto aqui, vamos ver se vai 1,9. Se ele aceita, não vírgula. Qual é o peso desse paciente em quilos, tá? Então, ele tem opção também, se você quer colocar em quilos ou em libras, a gente acaba utilizando em quilos aqui, então, sei lá, esse paciente pesa 64 quilos, e qual é a altura desse paciente em centímetros, tá? Então, você vai colocar essas informações, ele vai dando toda essa informação. Então, sei lá, a altura desse paciente, sei lá, uma mulher, ela é 1,67 m, sei lá, qualquer coisa que o valha. Ele já trouxe aqui a informação, ok? Quanto isso tem, quanto vale, quanto não vale. Gente, está acabando em menos de 1 minuto, eu vou postar uma nova sala para todo mundo, estou colocando no grupo. Eu vou fechar agora e a gente está voltando em cima exatamente dessa parte aqui, tá bom? Estou colocando, abrindo uma nova sala.
Vamos lá, gente, vamos retornar e quem tiver que entrar vai entrando aí depois. Vamos voltar para cá. Então, aí eu tinha parado exatamente aqui, tá? Então, ele vai trazer as informações, para a gente, já faz o cálculo aqui, índice de massa corpórea, quanto deu a creatinina, certo? Então, ele já vai fazer essas informações e vai nos dar a informação se esse paciente está ou não com uma insuficiência renal, e tem as referências, de novo, aquelas coisas bem interessantes para a gente demonstrar que é um site bastante importante e confiável. As interações medicamentosas. Então, as interações, todos eles são exatamente o mesmo caminho. Você vai colocando o nome dos medicamentos. Então, vamos lá. Digoxina, olanzapina, varfarina, mais que tinha, metformina, dexametasona, clonazepam, metimorfina, clonazepam, dexametasona. Ó que legal a dexametasona, gente, só para vocês entenderem, tá? Então, eu tenho aqui uma associação de dexametasona com ácido salicílico, tem uma dexametasona ômega, que eu não sei o que é isso, enfim, é lá no Canadá, oftálmica, ótica, sistêmica, enfim, nossa, é sistêmica que é por via oral, ok? Então, a gente consegue também, em alguns desses sites, a gente consegue fazer a seleção da droga com a sua via de administração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um. Quem é que está faltando? Digoxina, clonazepam. Falta o omeprazol. E aí eu vou pedir para ele fazer uma avaliação, ele vai analisar tudo isso. Então, esse aqui, ele traz desta forma, ele traz as gravidades, né, de acordo com a gravidade. X, A, B, C, D e X. Ok? Aqui ele vai dizer como é que é isso, como é que é classificado tudo isso, o que significa o A, B, C, D e o X. Eu coloquei isso na aula de vocês, mas enfim, de novo, vamos traduzir para o português lá. Então, o X é para evitar a combinação, então não é para administrar junto. C, monitorar a terapia, ou melhor, D, como é XD. Considera a modificação da terapia, o C, monitorar, o B, sem nenhuma ação, e sem interação é a letra A. Então, para o trabalho de vocês, seria avaliar o D e o X, ok? Monitorar a terapia, nenhuma ação necessária, ou não tem interação, então para a gente não é tão importante. Então, eu tenho aqui, olha, X, o clonazepam com olanzapina, de classificação C, eu tenho todos esses, e assim por diante, classificação D, e assim por diante. Quando eu clicar em cima dele, ele vai me trazer todas as informações que eu tenho, certo? Então, eu tenho lá, olha, as informações que aconteceram, o que tem que ser avaliado e todas as referências que a gente tem. De onde saíram essas informações que ele deu, certo? Então, qual é a classificação de risco, qual é o resumo? Então, o que ele acontece? A olanzapina pode potencializar o efeito adverso desses benzodiazepínicos, ok? Então, a gestão dos pacientes, como deve ser feita, a interação, quais os membros, né? Quais outras drogas interagem com essas benzodiazepínicos, ou quais são os benzodiazepínicos, na verdade. Então, aqui são todos os benzodiazepínicos, que é a classe. Então, alprazolam, bromazepam, clordiazepox e assim por diante, e a discussão que é similar ao que a gente viu, na avaliação passada, que seria nessa daqui que a gente viu todas essas informações. Então, a gente tem aqui, novamente, a gente consegue verificar dentro do up-to-date esse tipo de informação, tá? De novo,
Algumas interações aqui são um pouco diferentes do primeiro, mas elas são bem parecidas com este segundo que a gente avaliou, tá? Por quê? Porque eles foram buscar basicamente as mesmas referências. O último que eu vou mostrar para vocês, que eu quero mostrar, é o Clinical Key, que é o Clinical Pharmacology. Então, você vai pedir minha senha. Oh my gosh. Dá só um pouquinho que eu preciso mexer em umas coisas aqui para eu poder utilizá-lo. Onde? Hoje eu tomo bola por isso, sexta-feira. Você não pode deixar o celular? Não, porque eu tenho que pagar os caras lá, tem que fazer o bagulho, tudo pelo celular. A Elo ciumenta, meu Deus. A pessoa tá dando risada aí. A pessoa escuta. Professor, meu marido quer sair para jogar bola e quer levar o celular. O que eu faço com essa pessoa? Deixa não, Elo, deixa não. Deixa ele jogar bola, mulher. Você fica mais sossegada. Vai querer levar o celular? Normal. Deixa ele em paz, deixa ele em paz. Não, mas eu tô com o celular dele. Eu tô com o celular da minha sogra. Não cabe o Zoom. É dele ou da sua sogra? Você define de quem você tá, mulher. Tá perdida. Sogra. Professor, ele não compra um celular decente para mim. Aí o meu pifô tá arrumando. Aí eu tô com o celular da minha sogra. Ela já destruiu 3. Mentira. Chico, se tu vai jogar bola, por que tu quer o celular? Não, eu preciso, tem um programa aí que eu uso lá, entendeu? Pra dividir o time. Ele poder avisar a hora que acabar e avisar que ele tá vindo para casa, para vir para você, mulher. Não, professor, mas ele pode jogar bola, que eu quero ficar com o celular dele. Elô. Vamos lá, gente. Infelizmente, ele não tá abrindo mesmo. Deve dar fora do ar alguma coisa aqui. Ele não tá abrindo. Esse daqui é um site bem interessante. Vou tentar mais uma vez aqui, mas não tá indo, não. Ele tá pedindo senha. Pior que eu coloquei aqui, eu entrei pelo computador do hospital. Mas, enfim. Tá, o que eu tenho nesse Clinical Pharmacology aqui? Eu tenho as mesmas informações, só que eu consigo selecionar aí as interações com alimento, com bebida, com álcool, com cigarro, então com dietas, pacientes estão em uma dieta interal, então eu consigo selecionar todas essas informações. Eu quero saber só se interage medicamento com medicamento? Não, eu quero saber se interage o medicamento com o alimento, tem alguma interação com o alimento. Então, assim, ele traz as informações que você pode passar para o paciente. Olha, evite a administração concomitante junto com algum alimento, evite comer isso, tome em tal horário. Ele tem uma parte bem interessante aí no Clinical Pharmacology de orientação para o paciente, então um pouco diferente daquele que a gente viu no Medscape de orientação. Ele consegue trazer para a gente, que infelizmente é em inglês, você até consegue, ele traz em espanhol também, mas você consegue imprimir uma ficha de orientação para o paciente. Olha que coisa importante. Então, o paciente está tomando um determinado medicamento, você consegue imprimir para esse paciente uma ficha dizendo, olha, o captopril. Ele está tomando um captopril, o captopril serve para isso, para isso, para isso, para diminuir a pressão arterial dele, com uma linguajar bem simples para o paciente. Olha, evite fazer o uso disso, daquilo, toma de estômago vazio, toma de estômago cheio, tome sempre no horário. Então, ele traz informações que às vezes a gente fez verbalmente para o paciente, mas o paciente não conseguiu gravar tudo. Então, a gente consegue imprimir uma ficha dessa. De novo, infelizmente, ele sai
em espanhol, mas enfim, você pede para traduzir aí, adequa ao português, aí você pode entregar para o paciente. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível fazer isso. Outra coisa interessantíssima que tem nesse site, nesse Clinical Pharmacology, que eu gosto muito. Além das interações, ele tem essa parte de orientação ao paciente, e tem assim, o paciente chega na farmácia, ele está com uma reação adversa, sei lá, está com uma diarreia, estou chutando aí. E ele toma um monte de medicamento, ou acabou de introduzir um medicamento. Essa diarreia está sendo ocasionada provavelmente por quê? Por qual desses medicamentos? Gente, não significa que, isso é importante que eu estou abordando. Se o paciente toma, sei lá, 5, 6 medicamentos diferentes, e o médico inseriu mais um medicamento, e de repente, com esse novo medicamento, o paciente começa a apresentar uma diarreia, não significa necessariamente que essa diarreia está sendo ocasionada por este novo medicamento. Pode ser uma interação deste novo com o outro. Se de repente você tirar aquele outro, esse novo você pode permanecer com ele, enfim, qualquer coisa desse gênero. E aí é muito interessante porque você coloca o que o paciente está sentindo, você coloca quais são os medicamentos que esse paciente está fazendo uso, e ele vai dizer, olha, provavelmente essa reação adversa está sendo ocasionada pelo uso de tal medicamento. Então, isso é uma coisa muito legal. Tá? Facilita o trabalho de pesquisa da gente quando a gente está fazendo um acompanhamento de paciente. Então, a gente usa bastante isso aqui. O paciente está com uma reação alérgica, está com uma urticária, o paciente teve um aumento da creatinina dele, certo? Que é um exame de sangue que ele fez, o paciente teve uma tontura, apresentou uma tontura, uma vertigem. Qual será que desses medicamentos que pode estar sendo ocasionado esse tipo de coisa? Então, ele traz essas informações. Então, é bem interessante esse tipo de coisa. Que mais que eu tenho aqui de interessante? Calculadoras, eu falei, ele traz também as administrações, isso é mais para quem está dentro do hospital, mas as administrações que a gente faz de drogas injetáveis, tá? Então, às vezes o paciente tem um acesso difícil. O que é um acesso? Você vai pegar uma veia, você não consegue achar a veia desse paciente, não consegue pegar, então às vezes o paciente tem um acesso muito difícil, e você conseguiu lá uma veia desse paciente, um acesso. E, de repente, esse paciente tem que tomar um medicamento que a gente chama de infusão contínua, já até comentei um pouco com vocês sobre infusão contínua, que ele vai ter que usar esse medicamento o dia inteiro, vai estar correndo esse soro o dia inteiro. Só que no meio desse soro que esse paciente está usando, ele tem que usar outros medicamentos também injetáveis, por exemplo. Então, ele tem que usar outros medicamentos injetáveis. O que eu posso ter aí? Nossa, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom, não, tudo bem. Ficou mudo aqui, pareceu para mim nada. Falei, gente, será que o povo está vivo ainda ou eu matei todo mundo? Tá bom. Então, vamos lá. Aí é interessante, ele traz informações bastante importantes aí, que às vezes o paciente não tem um acesso adequado, o paciente não tem um bom acesso, e aí você precisa administrar alguns medicamentos utilizando o mesmo acesso. Então, eu posso misturar esses medicamentos para administrar junto, certo? Posso, não posso estar administrando. Então, a gente tem esse, dentro desse Clinical Pharmacology aí, a gente tem essa opção aí, mas, enfim, eu não estou conseguindo abrir. E o último que eu teria para mostrar é um que chama Micromedics, tá? O Micromedics, deixa eu colocar aqui. Até ontem ele estava fora, né? Mas vamos tentar por aqui para ver se ele vai abrir, mas ele não vai. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Coloquem na internet, depois procurem aí, se cadastrem numa coisa chamada Portal Sabiá. Coloquem aí no Google aí, Portal Sabiá. Façam o cadastro desse portal, tá? Vocês conseguem fazer um cadastro aí. E dentro desse cadastro, dentro desse portal Sabiá aqui, já estava com a minha senha salva, a gente tem algumas coisas bem interessantes nesse portal, tá? Então, a gente tem algumas bases de dados, a gente tem alguns livros que eles liberam esses livros aí de forma
de forma gratuita aí, livros em PDF. Às vezes não é o livro da edição mais nova, mas também, gente, uma edição anterior, 2 edições, não é tão difícil, assim, não é tão diferente em relação à edição mais nova. É óbvio, se tem uma edição mais nova é porque tem coisas diferentes. Mas, às vezes, ou a grande maioria das vezes, não é tão diferente assim que você não possa estar utilizando uma versão antiga. E aqui ele tem esse Micromedex aqui. O Micromedex, dentro desse Portal Sabiá, o Portal Sabiá aí, ele é gerenciado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com o Ministério da Saúde, tá? Então, esse Portal Sabiá, ele dava o acesso de forma gratuita ao Micromedex, então você acessava a base de dados, ele está temporariamente indisponível. Então, aí que é uma dica que eu vou dar para vocês, gente. Por que ele está indisponível? Isso a gente tinha de forma gratuita, então muita gente utilizava, muita gente tinha acesso a isso, não que muita gente utilizava. Essa base de dados Micromedex é uma base extremamente cara, uma base bastante cara você fazer assinatura, uma base caríssima. Então, o Ministério da Saúde fazia isso e liberava isso via portal ou então via periódicos da CAPES, que é uma entidade do Ministério da Educação aí, ele liberava esse acesso. O que acontece? O número de acessos era muito baixo. Se o número de acessos era muito baixo, para que eu vou continuar mantendo uma base de dados desse porte se o número de acessos aí que eu tenho é muito baixo? Eu não vou mais manter a assinatura disso. Então, o pessoal tirou a assinatura do ar. Então, a gente fez vários comunicados, a gente fez umas cartas aí que a gente encaminhou para o Ministério, solicitando a liberação disso, a volta, né, da disponibilização disso. Mas foi exatamente essa resposta que eles nos deu. E eu, no lugar do Ministério, faria exatamente a mesma coisa. Eu estou liberando uma base de forma gratuita. Ninguém está utilizando, ou são poucas as pessoas, é óbvio. Algumas pessoas utilizam, mas o número é muito pequeno. Para que eu vou mandar? Vou continuar mantendo essa base de dados? Eu não vou manter nada. Ela foi e retirou do ar. Então, isso é muito chato. É muito chato. Enfim, para a gente poder finalizar e eu passar as informações gerais sobre o último trabalho de vocês. Semana que vem, provavelmente no dia da aula de vocês, eu não vou dar aula e eu vou publicar um material que seria a prova de vocês. É um trabalho. Vocês vão poder fazer isso em duplas, em trios, no mesmo grupo que vocês fizeram o trabalho da receita. O que vocês vão fazer? Eu vou escrever isso depois, vocês vão receber isso por escrito, tá? Mas para vocês entenderem aí, que às vezes depois o pessoal, em cima do que eu escrevi, às vezes não consegue compreender. Vocês vão pegar a receita que vocês fizeram, aqueles horários de medicamento, vocês vão refazer esses horários de medicamentos. Tá? Então, vocês vão usar 2 bases de dados, eu quero pelo menos 2 bases de dados. Vocês vão avaliar quais interações acontecem, apresentar as interações de gravidade moderada ou gravidade maior, vai dizer o que acontece, quer dizer, de que forma que essa interação está acontecendo, e me passar, fazer uma tabela de orientação com horários de que o paciente vai tomar o medicamento. Gente, por favor, entendam, uma tabela. Quando eu falo uma tabela, não é escrever e colocar captopril, tomar às 6, às 14, às 22. Digoxina, tomar às 10 da manhã. Faça uma tabela. De novo, vamos nos colocar no lugar do paciente. Será que se eu, no lugar do paciente, conseguiria tomar 5, 6 medicamentos de forma bem tranquila, cada um numa linha? Não, vamos tentar agrupar, tentar colocar tudo isso. Se não tiver interação, coloquem todos no mesmo horário. Se tiver interação, dê um espaço de pelo menos 2 horas. Se for uma interação de gravidade maior, eu quero que vocês já proponham um outro medicamento que tenha mais ou menos a mesma ação, mas não vai ser o mesmo mecanismo. Se for o mesmo mecanismo, provavelmente vocês vão ter a mesma interação. Proponham um novo medicamento e, neste novo medicamento, verifiquem se ele tem ou não interação. Tá? Não adianta vocês proporem um novo medicamento, igual eu fiz lá no começo, trocar o omeprazol por famotidina, se a famotidina tem o mesmo tipo de interação. Então, isso é extremamente importante.
Fazer a tabela de orientação, verificar isso, deixa eu ver o que mais. Tá. Isso é o que vocês vão fazer, vocês já podem estar adiantando isso, deixando isso pronto. No dia da prova, enfim, na sexta-feira que vem, eu vou liberar algumas questões um pouco antes do horário da aula de vocês. Então, a aula de vocês começa às 8 oficialmente. Então, quando for umas 7, 7h30, eu já vou liberar, eu vou postar no grupo, a hora que eu estiver liberando, dizendo que eu já postei quais são as questões que são para vocês responderem. E vocês vão ter que me entregar esse trabalho no mesmo dia. Então, já estou falando para vocês adiantarem essa parte da receita, porque, teoricamente, é a parte mais trabalhosa para vocês escreverem, mas isso dá para vocês fazerem aí durante o dia, durante a semana, aí vocês conseguem fazer isso. E a parte específica dessas questões, eu vou estar passando no dia, sei lá, 5, 6 questões, provavelmente de múltipla escolha aí, vou dar trabalhos diferentes, alguma coisa desse gênero. Estão me perguntando se é na sexta-feira que vem. Gente, provavelmente vai ser na sexta que vem. Eu não sei se vai ser feriado ou não, porque isso aqui virou uma zona, então, assim... então, não sei, Valéria, se realmente é feriado, porque na verdade, estou falando de São Paulo, não sei em Santos, né? Em Santos é uma outra conduta, mas, enfim, a gente já vai falar sobre isso. Em São Paulo, o governador, ele deu esse dia para a gente como feriado. Ele já antecipou esse feriado no começo da pandemia. Tá? Então, se ele já antecipou esse feriado no começo da pandemia, a gente não vai ter feriado na sexta que vem. Tá? Professor. Oi, pode falar. Aqui vai ser feriado. Vai ser feriado? Vai. Tá bom. Então, eu não sei, gente. Provavelmente eu dei esse trabalho... Não sei, eu vou verificar... não dá para eu esperar dia 27. Dia 27 é muito tarde, porque aí depois eu tenho que soltar nota, fica muito em cima. Embora todos os trabalhos de vocês eu já corrigi todos os trabalhos, tá? Já tenho tudo corrigido e lançado nota. Mas aí eu vejo um outro dia, eu pego, sei lá, eu dou um período maior para vocês fazerem, certo? Eu escolho um dia, eu escolho na quinta-feira, que eu não sei, por exemplo, se eu fizer na quinta, que seria a minha opção. Só que eu não sei se vocês têm alguma prova de um outro professor, porque semana que vem a partir da semana que vem é somente prova. Então, o que vocês podem me fazer para mim conversa entre vocês no grupo de vocês, escolham um dia e me passem que dia que vocês achariam melhor, tá? Porque eu sei que vocês têm algumas provas para fazer durante a semana que vem. Então, qual é o dia que seria mais sossegado? É a terça? É a quarta? Ou vamos usar o feriado mesmo para fazer? Não sei, gente. Se a gente definir, a gente decidir que vai usar o feriado dia 20, mesmo que em São Paulo seja feriado, eu não tenho problema nenhum. A gente utiliza o dia 20 para fazer. Eu, particularmente, acho até melhor usar o feriado, porque vocês estão mais tranquilos para fazer isso, vocês conseguem fazer com um pouco mais de tranquilidade, aí, uma vez que, teoricamente, vocês vão ter aula de outros professores. Mas, enfim, eu vou avaliem isso e, sei lá, peguem quem é o representante de vocês, definam entre vocês, conversem entre vocês e me passem que dia que vocês gostariam de fazer, que dia que seria melhor. Aí eu jogo isso no grupo, porque não adianta assim, sei lá, mesmo que tenha uma pessoa, 2 pessoas que não possam, aí eu vou verificar essas 2 que não podem, que tratamento que eu vou dar, tá? Mas aí o que eu prefiro exatamente é que vocês conversem entre vocês. Porque senão vai ficar vindo, eu não posso, eu não posso. Gente, eu sei que vocês devem ter um contato entre vocês aí, devem ter um grupo da sala de vocês, se não tem, montem um grupo aí, eu preciso que venha uma informação do grupo, porque não dá para eu ficar recebendo, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Porque se o grupo definir que pode, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar esse dia como sendo o dia de prova. Quem não veio, eu sinto muito. Quem não estiver fazendo, não me entregar, eu não vou aceitar posteriormente. A não ser que o grupo definiu que é dia 20, por exemplo, e antes uma pessoa disse para mim, professor, eu não posso porque esse dia eu fui viajar, sei lá, já que era um feriado, sei lá, enfim, viajar na pandemia é meio complicado, mas cada um escolhe o que quer da vida, aí, eu já tinha um compromisso, alguma coisa do gênero. Estamos combinados? Ficou claro o que é para fazer, gente? Alguém tem dúvida com relação a isso? Porque depois não dá
não dá para eu ficar explicando aí por zap para todo Professor. mundo, gente. Eu não tenho condições de pegar zap por zap. Já vou te dar a palavra, só um minutinho. Eu não tenho condições de pegar zap por zap e ficar explicando para o aluno o que é para fazer, tá? Então, por favor, quem não entendeu, pergunte agora, porque aí não dá para eu retornar esse assunto depois. Pode falar. Então, quanto ao trabalho, é para a gente pegar, então, durante esses dias, até o dia 20, provavelmente, que vai ser a nossa prova, né? Por mim também tanto faz, pode ser dia 20 sem problema. E tem que pegar aquela receita que a gente fez aquele trabalho, né? Isso mesmo. E refazer. E, assim, a prova de vocês vão ser duas partes. Uma parte é a receita, que vocês vão refazer aquele mesmo trabalho que eu pedi, as interações. Lembra que eu pedi? As interações não, Sim. Desculpa. Eu pedi para vocês me darem o horário que é para o paciente tomar o medicamento. Sim, vocês fizeram do jeito que vocês achavam. Agora eu quero que vocês façam usando a base de dados. Tá. Certo? Então, vocês vão escolher 2 bases de dados e vão falar assim, olha, agora, após essa avaliação, a gente prefere que o paciente tome um remédio tal horário, por quê? Porque esse interage com esse interage com aquele. Então, vocês vão fazer um trabalho agora utilizando base de dados. Antes eu pedi, porque vocês não eram para utilizar, eu queria que vocês só imaginassem o horário. Agora eu quero que vocês façam com a base de dados e comparem o que vocês fizeram com a base de dados. Olha, eu acertei legal, eu não acertei. Isso não precisa entregar para mim essa comparação, tá, gente? Isso eu não estou pedindo. Eu só quero que vocês olhem para vocês avaliarem como é que vocês fizeram sem ter o conteúdo da aula e agora com o conteúdo, qual é a nova visão de vocês em cima disso. Importante do que você perguntou, é uma outra coisa que eu tenho para falar, é assim, gente, tomem cuidado, eu quero que vocês avaliem o horário de medicação, agora também vou ser bastante chato na correção, é assim, agora, neste momento, vocês já vão estar avaliando base de dados, vocês vão olhar a bula, vocês vão ter um tempo maior para pesquisa, então, tomar cuidado com o horário de medicação. Não adianta, por exemplo, vou chutar aí, eu lembro que eu tinha um trabalho que tinha furosemida 2 vezes ao dia, e alguém pediu o paciente tomar furosemida, acho que não lembro, sei que a última dose era às 10 da noite, ou era meia-noite. Gente, tem que olhar a bula do medicamento e entender, tá? Para que serve a furosemida? A furosemida é um diurético. Então, a furosemida vai fazer o paciente urinar, vai fazer o paciente ir ao banheiro. Você não vai dar ao paciente tomar um medicamento meia-noite ou 10 horas da noite para ele ficar levantando e indo ao banheiro o dia inteiro, a noite inteira. Ok? É um diurético bastante potente. Então, esse tipo de informação, vocês vão ter que avaliar e vai ter que puxar o horário para mais cedo, certo? É um paciente que vai tomar um diazepam, vamos imaginar, para esse trabalho, vamos imaginar que os pacientes, todo e qualquer paciente, é um ser humano que tem a vida normal, ok? Que é aquele que a gente brincou quando fez a avaliação. O que eu digo que tem a vida normal? O cara janta, o paciente janta, ele almoça, ele dorme 8 horas por dia, ele tem uma vida normal aí. Não é uma pessoa que trabalha à noite, aí você não sabe se dá o diazepam de manhã ou dá à noite. Não, a gente vai pensar que essa pessoa trabalha durante o dia, ok? Ela tem um período da noite ali para um descanso dela, para ela poder dormir, é esse tipo de coisa que eu quero. Vai tomar um antidepressivo? Não se toma antidepressivo dificilmente. Você não vai tomar um antidepressivo na período da noite, você toma um antidepressivo de manhã. Então, é esse tipo de coisa que eu vou cobrar nesse trabalho. Então, eu preciso que vocês olhem. Vou pegar outro exemplo. Vai tomar um antidiabético. O médico colocou lá, tomar um comprimido 2 vezes ao dia. Gente, antidiabético 2 vezes ao dia não é para tomar de 12 em 12 horas. Cada um tem uma particularidade. Antidiabético está lá, é para controle da diabetes. A diabetes está normalmente aumentada em qual período? Após a refeição. O paciente acabou de comer, acabou de fazer a sua refeição, ele vai absorver lá toda a glicose daquele alimento e vai aumentar a glicemia dele. Então, ele vai tomar um antidiabético imediatamente após a refeição. Então, se é 2 vezes ao dia, olha aí a resposta da última pergunta que eu passei para vocês, tá? Se é 2 vezes ao dia ou é as refeições, vocês vão me dizer qual é a refeição, certo? Então, 2 vezes ao dia é as refeições, então é de manhã, é à noite, é de manhã, é no almoço. Então,
se vocês colocarem para mim que ele vai tomar na hora do café da manhã e na hora do almoço, eu entendo que essas são as duas principais refeições daquele paciente. Vai estar errado? Não, não está errado. Se outra pessoa colocar 2 vezes ao dia as refeições, colocar almoço e janta, para mim também está certo. Eu entendo que as principais refeições daquele paciente é o almoço e a janta. Aí, voltando só para complementar esse trabalho que deu muita discussão aí, daquelas informações que vocês responderam para mim, que eu pedi o que significa as refeições. Gente, é muito comum a gente receber algumas prescrições que o médico coloca lá. Tomar um comprimido às refeições, tomar uma medida. E tem medicamento que não vem com medida. Tomar uma colher do quê, gente? Certo? Tomar um copo. O que é um copo? Então, é isso que eu queria que vocês respondessem para mim. Qual é a orientação? Então, se o medicamento veio com uma medida, ok, vocês vão usar aquela medida. Agora, sim, tomar as refeições. Gente, o que é as refeições? A gente não pode estar pressupondo que as refeições são 2, são 3, são 4, é uma vez ao dia. A gente não pode estar fazendo uma orientação para um paciente, as refeições é uma, ou são 2, ou são 3. O médico tem que colocar essa informação. Era nesse caminho que eu queria a resposta, tá, gente? Não adianta as refeições, vamos pedir para ele tomar almoço e janta, ou tomar café, almoço e janta. Eu não sei quais são as principais refeições daquele paciente. E será que aquele medicamento para as refeições tem que tomar realmente 3 vezes ao dia? Será que 3 vezes ao dia não é uma dosagem muito alta para ele tomar só 2 vezes ao dia? Então, a gente não pode ficar supondo, gente. Eu não posso estar com o medicamento, estar com uma receita na frente, imaginando o que está escrito na receita ou imaginando qual orientação eu vou dar para o paciente. Eu tenho que ter segurança na informação que eu tenho que passar para o meu paciente. Ok? Era para esse lado que eu queria a resposta daquele exercício. Chega, já falei bastante. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Professor, Senhor. a gente vai fazer baseando nos medicamentos que o senhor mandou, acho que 2 semanas atrás, para a gente fazer por e-mail? É, aquela receita que eu passei por e-mail para vocês. Vocês vão usar a mesma receita, fazer com o mesmo grupo que fez exatamente a mesma coisa. Tá, ok. Entendi. Obrigado. Gente, eu não sei quantas pessoas estão na sala, eu acabei não vendo aqui, mas acho que tem bastante. Deixa eu ver quantas tem aqui. Tem 43, tá bom, tem bastante pessoas aí. Alguém está impossibilitado de fazer o trabalho, fazer a prova de vocês no dia 20? Alguém que está assistindo a aula agora está impossibilitado de fazer dia 20? Que a gente já bate o martelo e marca para o dia 20. Alguém não pode? Porque eu estou vendo todo mundo aqui falando que eu também prefiro, eu gosto. É o que eu falei, não quero ficar recebendo mensagem, gente. Não dá para ficar contando quantos podem, quantos não podem. Alguém está impossibilitado e não pode fazer dia 20? Dia 20 eu vou estar de plantão. Dia 20 eu estou de plantão, mas eu saio às 7 horas. Mas se o senhor vai começar às 8, eu consigo chegar a tempo em casa. Fechado. Qualquer coisa eu peço para sair. Mas eu, não, desculpa, por mim, falar. Dá para fazer. É o que eu estou falando, Elô. Na verdade, a gente tem, assim, a prova é uma só. A prova é que eu falei, aqui fizeram uma pergunta, eu já vou responder essa pergunta. A prova é uma só. Uma parte da prova é a receita. E a outra parte da prova é as outras questões. Vocês vão me entregar tudo junto. É que eu estou dizendo que essa primeira parte que é da prova, vocês já conseguem, das provas não, que são das questões, vocês já conseguem adiantar isso e deixar isso pronto. Depois vocês só respondem as questões para mim. Vocês vão ter tudo isso pronto, vocês vão ter isso pronto, vocês vão ter as questões, a avaliação da receita já vai estar pronta, depois vocês só acrescentam as questões que eu vou passar e vão me entregar tudo junto. Não é para me entregar isso em momentos diferentes, tá bom? Fala, Professor, Letícia. Oi, fala. É a Gabriela. Só uma Pode coisa falar. que eu gostaria de pedir. Minha internet estava bem ruim, estava caindo o tempo todo, então o senhor estava falando sobre os sites, dos dados de pesquisa e tal, e eu não consegui pegar o nome de todos. Você poderia passar depois esses nomes, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, não sei? Então, anota aí. O primeiro deles é Medscape, é esse daqui. Está compartilhada a tela, não tá?
frente, né? Medscape. Isso, eu compartilhei aqui, ó, esse daqui, Medscape. Tá. O segundo é drugs.com, esse comecinho aqui, ó, drugs.com. Drugs.com. Esses dois que são bases de dados gratuitas que a gente tem, tá? Tem outras bases que eu mostrei para vocês, que é o Lexicon, que eu gosto muito, que é o UpToDate, é o Lexicon, e tem outra que é o Clinical Pharmacology, aqui não está entrando no momento, não sei porquê, mas até hoje de manhã eu tentei entrar e eu consegui entrar, e hoje ele não tá permitindo a entrada. E o Micromedex é outro bastante importante, mas também não está liberando o acesso. Vocês podem usar algum outro se vocês conhecerem, não tem problema. Só me mostrem qual vocês estavam utilizando, tá? Me fala, olha, professora, a gente utilizou esse. Então, os gratuitos... Fale, Leandra. É o Medscape e drugs.com. Exato, perfeito. Só que os dois são em inglês, tá? Ok, professor, obrigada. Professor, eu não sei se todo mundo concorda com o que eu vou pedir para o senhor. Eu ia pedir para o senhor se o senhor podia alguma aula da semana do dia 23, porque para a semana que vem a gente tem 5 TTs cabeludos. E para fazer a prova do senhor, a gente tem que se preparar, tem que preparar todo esse material. Se o senhor nos desse a semana do dia 23, a gente teria o próximo final de semana para preparar esse material, para se preparar para a prova do senhor. Então, na outra semana, a gente não vai ter aula porque a gente está tendo prova, mas praticamente todos os professores estão pedindo os TPs para essa semana que a gente está entrando. Então, acho que, por exemplo, na quarta-feira, no dia 25, a gente não tem aula de química e já vai ter entregue todos os TPs. Não sei se só uma coisinha, peraí, só um minuto, desculpa eu te interromper. Tá caindo de novo, eu vou ter que passar um novo link para vocês. Então, assim, eu estou fechando agora. Estou passando. Eu gostaria que todo mundo entrasse para a gente fechar isso agora. Por favor, estou passando um novo link para todo mundo.
quarta-feira. Eu não vou conseguir ficar com vocês porque eu tenho que ir para os TCCs, porque eu estou orientando 6 trabalhos de TCC. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui que dia. Eu estou olhando o calendário. As provas de vocês oficialmente vão até o dia 28. Vamos fazer o seguinte. Não vamos nos estressar e vamos fechar esse assunto, porque o pessoal da outra sala também já está me cobrando que eu tenho trabalhos para apresentar com a turma do 4º ano. Nós vamos fazer o seguinte, a prova de vocês está marcada para o dia 27 até segunda ordem, tá? Então, dia 27 que vai ser a prova de vocês, daqui 2 semanas. Semana que vem não vamos fazer para o dia 27. Se eu não puder no dia 27, por conta de TCC, aí eu chamo vocês, a gente vai ter que discutir outra data. Tá? Mas vamos deixar marcado para o dia 27, ok? E a gente faz tudo isso junto, no dia 27. Professor, não poderíamos entregar tudo junto ao invés de entregar durante a aula? O que é entregar tudo junto? Não entendi, Letícia. Vocês vão entregar tudo junto na hora da aula. É como se fosse uma prova que vocês estivessem fazendo na hora da minha aula. Não é uma prova. Vocês vão entregar. Eu estou dando a oportunidade de vocês fazerem metade dessa prova, uma boa parte dessa prova vocês conseguem fazer em casa. Vocês já vão estar com uma parte da prova pronta. E a outra parte vocês vão fazer lá na hora. Que, gente, fiquem tranquilos. Não é nenhum, sabe? Não vou perguntar nem nada desesperador que tem que ficar consultando, estudando minuciosamente. Não. Façam bem feito essa primeira parte, a segunda vai correr bem mais tranquilo. Não sei se eu fui claro aí, Letícia, você tem alguma coisa mais para perguntar? Eu vi que você colocou aqui ok, mas enfim. Gente, alguém quer fazer mais alguma consideração? Alguém quer fazer mais algum comentário? Professor, eu peço desculpa de ter causado isso, mas eu agradeço mesmo. Obrigada, professor. A casa, mas não é dia 28, é dia 27, tá, Elô? Então, não é dia 28, é dia 27. Você pede pro seu marido ficar aí, trazer a cerveja, a breja pra gente, ok? 40 anos, hein, prof? Ai, meus sentimentos, tá bom? Gente, beijos, eu preciso sair, desculpa, é que eu preciso sair mesmo que eu tenho outra aula para dar, tá? Eu já tenho aula para o 4º ano para dar e o pessoal está enlouquecido lá que tem trabalho. Um abraço para todo mundo. Professor, obrigado, boa noite. Boa noite, tchau.